Ah, relacionamentos não é algo fácil, não é verdade? Hein? O que vocês acham? Mas a gente se relaciona todo dia, né? A gente se relaciona com o nosso cônjuge, né? A gente se relaciona com os nossos filhos. A gente se relaciona com amigos, colegas, com o chefe. Se você é chefe de alguém, você tem também pessoas que você lidera. A gente, na realidade, vive nesta rede social. E a igreja, ela não é diferente. Ela não é diferente. A igreja, pelo contrário, ela é diferente, porque a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo. E nós também estamos vivendo e desenvolvendo estes relacionamentos. E nós sabemos muito bem que todo relacionamento, aqui, acolá, vai ter as suas complicações. Não é assim? Você já se relacionou com alguém que você passou a vida inteira sem nenhum tipo de zanga? Já teve alguém assim? Hein, pessoal? Na igreja também? Quer dizer que você nunca teve zanga com ninguém da igreja? Nunca teve? Não? Por exemplo, na hora que vocês estão aqui ensaiando no louvor, quer dizer que nunca teve um arranca-rabozinho, santos demais, né? A gente sempre tem, né? Mas a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E aqui nós somos chamados para viver em unidade, em união. Aqui nós somos chamados para vivermos perdoando uns aos outros, sendo humilde uns com os outros, tendo compaixão uns dos outros. A Bíblia também nos fala que nós devemos também suportar uns aos outros, e suportar como? Em amor. Esta noite, eu gostaria de compartilhar com você um texto que, na realidade, eu vou dividir em 2 domingos. Hoje, nós vamos expor Filipenses 2, de 1 a 4. E na semana que vem, se assim Deus quiser, estiver no decreto dele, nós vamos expor do 5 ao 11, onde fala sobre o exemplo de Cristo, o exemplo máximo da humildade, o esvaziamento de Cristo kenosis. Mas hoje nós vamos ler do 1 ao 4, um texto bem conhecido, inclusive texto este que a nossa irmã Areli leu hoje pela manhã, quando nós estávamos conversando sobre relacionamentos na escola bíblica dominical. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais
unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus queridos, quando a gente lê em outras traduções, fica muito mais claro, né, irmãos? Fica muito mais claro. Mas nós vamos expor a partir desta aqui mesmo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos, Deus amado, em nome de Jesus, rogar para que o Teu Santo Espírito, Deus, possa falar aos nossos corações. Deus bendito, nós Te louvamos porque o Senhor tem um povo que é chamado, e este povo que é chamado é para viver, ó Deus, segundo os Teus propósitos e para a Tua glória. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor, esta noite. Eu não conheço os corações que aqui estão. Eu não tenho a capacidade de sondar cada coração aqui, mas o Senhor tem. O Senhor sonda o meu e o coração de todos quantos que aqui estão. E eu rogo para que o Senhor esteja, pelo Teu Santo Espírito, trabalhando em nossos corações, para a glória do Teu santo nome, Deus. Que o Senhor possa crescer e que todos que aqui estão diminuam, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante é que o ensino cristão acerca do amor é sem paralelo na história. Um dos fatores chave que ajudou na rápida expansão da cristandade primitiva foi o amor praticado entre os primeiros cristãos. Um homem chamado Tertuliano, ele era um escritor, um apologista do século III, Anno Domini. Ele vai nos dizer que os pagãos de seus dias tinham conhecimento do extraordinário amor dos cristãos. É impressionante quando a igreja de Jesus ela era perseguida, até Constantino declarar que o cristianismo seria a religião oficial do Estado de Roma. Aquela igreja era fiel e aquela igreja procurava viver alicerçada nos mandamentos do Senhor que foram apregoados pelos apóstolos, meus queridos. Os pagãos diziam o seguinte, palavras de Tertuliano: vejam como eles se amam mutuamente e quão prontos estão a morrer uns pelos outros. O nosso testemunho deveria ser o mesmo, não é verdade, queridos? Mas, infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece. Falar um pouco aqui destes irmãos que estão na igreja de Filipos é bem interessante. Por quê? Porque esta igreja, diferentemente da igreja de Corinto, era uma igreja que o apóstolo Paulo amava demais. Aí você pode perguntar assim, pastor, ele não amava a igreja de Corinto? Amava. Mas era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Para você ter uma ideia, o apóstolo chega a se referir à igreja de Filipe como
a sua glória e coroa. Glória e coroa. E se nós lembrarmos da igreja de Corinto, nós vamos ver Paulo tratando aqueles irmãos como bebês, como crentes que ainda não tinham amadurecido na fé, meus queridos. Ali certamente havia problemas de relacionamento, porque não há como onde ter gente e não ter problemas relacionais. Não há como. Somente quando nós estivermos num corpo incorruptível, imortal, e estivermos no lugar chamado novos céus e nova terra. Enquanto vivermos aqui, nós teremos problemas relacionais. É claro que, por exemplo, algumas famílias, elas têm muito mais problemas do que outras famílias. Alguns casamentos passam por mais conflitos do que outros. Então, dependendo realmente do grupo relacional que você está inserido, você poderá realmente ter muito conflito ou aqueles conflitos normais que você consegue realmente resolver rapidamente ou da melhor maneira possível. Quando eu olho aqui para esse texto, que nós vamos tentar aqui dissecá-lo, eu vejo logo o seguinte: eles estavam exagerando as fraquezas de alguns membros da igreja e minimizando as virtudes dos outros. Isso é comum, irmãos, é muito comum em nosso meio, muito comum. Nós sempre exageramos as fraquezas, as falhas, os defeitos de alguns, mas minimizamos as suas virtudes. Nós temos uma grande dificuldade de trazer aos nossos lábios elogios às pessoas. Nós temos muita dificuldade de trazer validações às pessoas, mas muito facilmente nós criticamos, nós exageramos, nós maximizamos as fraquezas das pessoas, meus queridos. Vamos olhar aqui para o texto, que é bem interessante. O apóstolo Paulo, ele no verso 1, e eu peço para que você fique com a sua Bíblia aberta, quando ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, nós temos aqui aquilo que nós podemos chamar de quádruplo incentivo do apóstolo Paulo. Tá? Olha para o verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, você diz, pastor, mas a minha Bíblia não tem esse se aí, só tem lá no início, mas está subentendido, tá? Está subentendido. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, aí depois ele vai então nos mostrar aquilo que nós chamamos de tríplice direção. Mas primeiramente no verso 1, ele vai nos mostrar 4 incentivos, meus queridos. E esse se aqui não é uma condicional de dúvida no grego. É uma conjunção ei, que significa assim, tão certo quanto, tá? É uma inexistência de qualquer dúvida. Então Paulo está dizendo assim, tão certo quanto existe exortação em Cristo, tão certo quanto existe uma consolação de amor, tão certo quanto existe uma comunhão do Espírito, tão certo quanto há entranhados afetos e misericórdias, então
completar a minha alegria que nós vamos ver depois, meus queridos. Por quê? Porque quando Paulo diz aqui em Cristo, significa que toda a igreja de Filipe e nós da igreja presbiteriana de Vinhais, nós estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos uma vida comum em Cristo. A vida comum dos cristãos está na pessoa de Cristo Jesus, meus queridos. E aí, o apóstolo Paulo, ele realmente vai nos incentivar, meus queridos irmãos, a olharmos para aquilo que eu chamei de quádruplo incentivo. Primeiro, se há, pois, alguma exortação em Cristo, interessante, né? Esta palavra exortação aqui, ela pode ser traduzida como motivação. A melhor tradução seria motivação, meus queridos. Conhecer Jesus não é apenas saber sobre Jesus, mas ter relacionamento com Jesus. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Olha, a teologia de Paulo, certo? Levava ele a uma prática cristã. E a prática cristã de Paulo nascia da teologia dele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Conhecimento e vida não estavam aí divorciados. Ortodoxia e ortopraxia caminhavam aqui juntos, meus queridos. E aqui é interessante que, como eu disse, conhecer Jesus e conhecê-lo leva a minha vida e a sua vida diariamente aos pés de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tão certo quanto há uma motivação em Cristo, se de fato nós estamos sendo motivados por Cristo, meus irmãos, interessante, né? Se há em Cristo alguma motivação, se há em Cristo alguma consolação, a palavra aqui no grego é paraklesis, é a mesma palavra que João vai usar para paracleto, o outro, ou seja, Jesus diz assim, é necessário que eu vá para que ele venha. Jesus é o nosso consolador. Mas quando ele vai, quem é o outro consolador? É o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus e o Espírito Santo de Deus são consoladores. É por isso que a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Está lá em Romanos capítulo 8. Mas também em Romanos capítulo 8, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, meus queridos. Então, olha bem, o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Filipe e está chamando a nossa igreja para que possamos sermos incentivados em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a maior e melhor motivação que nós podemos ter na vida é estar em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, tão certo quanto alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, aí ele vai para o segundo incentivo. Se há alguma consolação de amor, interessante, né? Alguma consolação de amor, não é a mesma palavra grega, mas é um cognato aqui. O que ele quer dizer? É uma outra expressão importante. Antigamente, irmãos, as pessoas usavam a palavra exortação como uma repreensão dura, mas a palavra aqui colocada pelo apóstolo Paulo fala de consolo, de encorajamento.
O apóstolo Paulo está encorajando aqueles irmãos, ele começa a encorajar aqueles irmãos, meus queridos. E ele diz o seguinte, que eles deveriam ser consolados, encorajados em amor. Porque a Bíblia diz que o vínculo da perfeição é o amor. E o amor, como nós falamos hoje pela manhã mais uma vez, não é um mero sentimento, é realmente um proceder de vida, é um ato de obediência, é um comprometimento, é uma aliança. Quando Deus se aliançou conosco, com o homem, Ele nos amou em Cristo Jesus, Ele vai cumprir isso até o fim. Então, quando Paulo coloca esta quádrupla aqui, incentivação, quando ele diz, na primeira, se há em Cristo alguma motivação, alguma exortação, ou melhor, algum consolo, a melhor tradução na realidade seria motivação. Se há alguma consolação de amor, algum incentivo, na realidade Paulo, ele usa aqui palavras que são cognatos, a primeira é paraclesis, uma outra é um cognato para reforçar a ideia dele. Para reforçar a ideia dele na mente, na cabeça daqueles filipenses. Para reforçar. E aí, a terceira ele diz assim, se há alguma comunhão do Espírito, irmãos, a Bíblia nos diz que nós só cremos em um único Deus, somente fomos batizados o quê? Em um único batismo. Nós também só temos o quê? Um único Espírito, meus queridos. E comunhão dos discípulos, meus queridos, é uma decorrência da comunhão com Cristo Jesus. Todos foram batizados pelo Espírito e um só Espírito, e nós estamos vivendo em um só corpo. Não existe vários corpos. Pode existir a Igreja Presbiteriana de Vinhais, pode existir outras igrejas espalhadas aqui por São Luís, outras igrejas pelo Maranhão, pelo Brasil, pelo mundo, mas só há uma igreja, só há um corpo. E se há alguma comunhão do Espírito, por que Paulo diz isso? Porque hoje nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? Todos os dias onde você está lá sendo habitado pela terceira pessoa da Trindade. O que Paulo quer dizer aqui para aquela igreja é o seguinte, Paulo está afirmando que se alguém está em Cristo, ele não tem espírito faccioso, ele não tem espírito de divisão, ele não se deixa ser usado pelo diabo para causar problemas, dividindo a igreja em grupelhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mesmo sabendo que esta igreja está muito além, vivendo uma comunhão muito além do que Corinto, que tinha vários grupelhos, mas o apóstolo Paulo, ao tratar disso aqui, ele sabia que havia problemas de relacionamento, é tanto que depois ele vai pedir para duas irmãs pensarem concordemente no Senhor. Meus queridos, olha, quem realmente está em comunhão com o Espírito de Deus, esta pessoa, ela não terá nenhum problema de se submeter também à palavra de Deus. Porque o autor original das Escrituras não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Moisés, não foi Daniel. Foi quem? O Espírito de Deus, que usou homens. O Espírito Santo é o
princípio que une a igreja, meus queridos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Onde realmente olha bem, onde realmente há essa comunhão do Espírito, o que domina nesta relação é união e não divisão. O apóstolo Paulo nos diz: se há, pois, alguma motivação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, aí ele vai nos dizer, se há entranhados afetos e misericórdias. Interessante, né, esse termo? Uma tradução que nós poderíamos colocar aqui é: se há profundos afetos e compaixão. O que Paulo está dizendo? Se há realmente afetos profundos entre vocês e compaixão entre vocês, aí ele vai dizer: completai a minha alegria. O apóstolo Paulo está incentivando a igreja de Filipe em um único verso, irmãos, em um único verso, 4 vezes. 4 vezes. E como eu disse, não usando uma condicional de dúvida. Se você fizer isso, então acontecerá isso. Não. Mas de certeza, de convicção. A conjunção no original nos traz esta ideia de tão certo quanto. Nos traz a ideia de não existe qualquer dúvida, meus queridos. O apóstolo Paulo, então, vai trabalhar com aquela igreja, dizendo o seguinte: vocês têm uma vida em Cristo Jesus, vocês estão unidos em Cristo Jesus, vocês têm uma união mística em Cristo Jesus, e se vocês realmente estão sendo confortados, consolados, se vocês estão vivendo esta comunhão do Espírito, se há realmente profundos, entranhados afetos, esse entranhados aqui é um semitismo para falar sobre as emoções mais profundas de um judeu. E aí então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aquilo que eu falei, que eu chamei de tríplice direção, que está no verso 2, 3 e 4. Verso 2 ele vai falar sobre unidade, verso 3 ele vai falar sobre humildade, e verso 4 ele vai falar sobre solicitude. E isso que nós também vamos falar agora, irmãos. Se realmente há tudo isso aqui que Paulo colocou, então no verso 2 ele realmente dá um grito. Um grito. Completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo que? Sentimento. Paulo está falando o que aqui? De unidade. Paulo está falando disso. Unidade. Vocês devem estar na realidade na mesma direção. Para você ter uma ideia, Paulo usa pensais a mesma coisa 23 vezes em seus escritos. 10 ele escreve para a igreja de Filipos. Meus irmãos, 10. Agora, é interessante é que, infelizmente, nem sempre a igreja ela consegue pensar de forma que ela ande em uma unidade. Indubitavelmente, meus irmãos, nós que aqui estamos temos histórias diferentes,
nós temos culturas diferentes, temos temperamentos diferentes, mas há algo que nos une. O que é que nos une? Quem? Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. E se nós estamos unidos em Cristo Jesus, não deveria haver nenhuma dissensão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que não haja nenhuma disputa que venha causar problemas entre vocês. Completem a minha alegria. Se formos aplicar isso para mim e para você, Paulo está dizendo assim para a nossa igreja, a igreja hoje, a igreja aqui. Completem a minha alegria. Igreja Presbiteriana de Vinhais, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Porque se nós olharmos para os nossos corações, meus queridos, nós vamos pensar a mesma coisa? Nós vamos ter o mesmo amor? Nós vamos ser unidos de alma? Nós vamos ter o mesmo sentimento? Claro que não, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é cheio de vontades. O nosso coração é um território com nuances e mais nuances, com mistérios e mais mistérios. Mas se de fato nós submetermos, meus queridos irmãos, as nossas vidas aos pés do Senhor, então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter em mente e vamos, pela graça de Deus, é Deus que trabalha isso na igreja e em nós. Então, de fato, nós vamos viver em unidade. O que diz o Salmo 133, meus queridos? Vocês lembram do Salmo 133? Muito conhecido Salmo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É um cântico de Davi, um cântico de romagem. Aí ele faz comparações, analogias. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a glória de suas vestes. Primeira coisa, porque isso acontecia de fato, era algo realmente fantástico, o óleo precioso que descia pela cabeça, descia pela barba de Arão, que era sacerdote, e desce para a glória de suas vestes, para a gola das suas vestes. Aí ele também, agora, ele usa um objeto humano e agora ele vai usar um objeto da criação, da natureza. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos, olha bem, quando os irmãos resolvem viver em união e lutam, têm coragem, lutam e têm coragem para, de fato, viver esta unidade. Sabe o que o salmista nos diz? Que Deus ordena a sua bênção e esta bênção, ela redundará em vida, meus queridos, em vida. Na semana passada nós falamos sobre a mortificação da carne. E eu quero insistir nisso, nós precisamos mortificar a nossa carne. Eu quero estimular vocês a estarem mortificando a carne. Se há alguma coisa que está atrapalhando você nas suas relações, seja no seu trabalho,
seja dentro da sua casa, seja na igreja, eu quero rogar a Deus primeiramente e também pedir a você para que você realmente esteja pisando na sua carne, mortificando a sua carne, não se justificando, meus queridos. O apóstolo Paulo nos chama para que a nossa vida eclesial seja uma vida de unidade, mesmo na diversidade. Porque todos quantos que aqui estão, como eu disse, são diferentes ao seu próprio modo. Mas nós temos algo que nos une: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por isso que ele prepara os seus ouvintes, primeiramente no verso 1, quando ele coloca o quádruplo incentivo. Se há exortação em Cristo, se há uma motivação em Cristo, se há uma consolação de amor, é como se ele dissesse, se também há uma motivação aí de amor, se há uma comunhão do Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, se há entranhados afetos e misericórdias, se há, tão certo como há, ele está dizendo isso, tão certo quanto se há, então complete minha alegria e vivam em unidade. Unidade. Porque o contrário, deixa eu dizer uma coisa para você, contrário de unidade, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, no Evangelho, contrário de unidade é realmente confusão. 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 Contrário de unidade é realmente ter uma igreja dividida como a de Corinto. Cada um com seus direitos, sem olhar para Cristo Jesus. Temos que morrer. É por Cristo, não é por mim, não é por você, é por Cristo. Você desta igreja, faça a sua parte, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai então nos dizer que então o remédio desta unidade, sabe qual é o remédio da unidade? Verso 3. Humildade. Humildade. Está aí, não está, Samuel? Não façais por partidarismo ou vanglória, mais o quê? Considerando cada um os outros superiores a si. Paulo está dizendo aqui, esqueçam todos os pensamentos de prestígio pessoal. Irmãos, a preocupação com prestígio pessoal e vanglória surgem da raiz pecaminosa do orgulho. O orgulho não deveria ter lugar na vida cristã, mas infelizmente o orgulho é um dos sentimentos que mais povoa o coração do homem. Meus irmãos, é interessante que quando nós pensamos em humildade, aqui no contexto do primeiro século, no contexto romano, do contexto caldeu, do contexto macedônico, humildade não era uma virtude estimada na antiguidade pagã. Pelo contrário, era realmente uma fraqueza. Uma fraqueza, mas a palavra aqui nos traz uma ideia de servilismo, humildade, meus queridos irmãos. Por isso que ele diz, vocês não devem fazer nada por
partidarismo ou vanglória. Nossa, como nós tomamos partido. Tomamos partido demais, meus queridos. É impressionante como nós discutimos mais questões até importantes, mas não essenciais. Não essenciais. Eu coloquei no meu status, acho que já até saiu, acho que eu coloquei ontem. Eu coloquei que não sei se eu vou lembrar literalmente, mas eu vou parafrasear. Às vezes a gente escreve, né, e não lembra, né, literalmente. Mas eu disse que as pessoas hoje elas estão sendo mais, elas estão ouvindo mais Marx, mais Adam Smith do que a Cristo. E essas pessoas, do que a Cristo. E estes cristãos liberais, e estes cristãos marxistas, eles esquecem de fato de serem cristãos em Cristo. Porque as pessoas tomam partidarismo de tudo que é canto e acabam se dividindo, irmãos, por aquilo que tem a sua importância. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos realmente fazer nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade. Humildade. E devemos considerar cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade é uma ordem a ser seguida pela igreja. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça o quê? Aos humildes. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Olha o que ele diz agora: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu já expliquei aqui o que significa cingir. Era a túnica do hebreu, a túnica do israelita, e ele colocava um cinto, realmente para segurar esta túnica. E neste cinto ele colocava vários instrumentos durante os seus afazeres no dia. Lembram em 1 Pedro, quando ele diz, cingi-vos o vosso pensamento. Aí depois ele diz, sede santos como Deus. Ou seja, prenda o pensamento. E nós devemos nos cingir de humildade, meus queridos. Aí você pode dizer, pastor, mas então o que é humildade? Humildade é o que Paulo diz aqui. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus queridos, isso é realmente humildade. Paulo ainda realmente nos insiste que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isto dá uma ideia de disposição, de ser humilde. É uma atitude que nos leva a olhar os outros de forma a lhes dar honra e valor. Nós gostamos de dar honra e valor a nós mesmos, mas nós somos chamados a dar honra e valor aos outros, meus irmãos. A humildade é resultado de um correto conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo, meus queridos. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, então nós de fato vamos nos conhecer melhor. Assim como nós vamos conhecê-lo, nós também vamos conhecer a nós mesmos. Somos todos pecadores, alcançados pela graça, e nós necessitamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Então, no ajuntamento do povo de Deus,
na reunião dos santos, não tem como, irmãos, fazer o que Paulo escreve aqui. Não tem como uma igreja sobreviver se ela vive de forma partidária. Não tem como uma igreja sobreviver se você tem irmãos que buscam a sua própria glória, querem ser vistos a todo instante, querem estar na vitrine a todo instante. Todos quantos que aqui estão são chamados para serem servos, servos de Jesus. Servos de Jesus, nós somos servos de Jesus. Pelo menos eu peço sempre a Deus que eu tenha isso no meu coração. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Para servir. E que Deus nos dê graça, meus queridos. Servos. Nós precisamos realmente pensar nisso. Agora, quando nós consideramos que nós somos superiores uns aos outros, então o orgulho e a soberba tomou conta do nosso coração. Por fim, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, no verso 4, aquilo que eu chamei de solicitude. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo vai chamar aqui a atenção dos seus leitores a fixarem os olhos nos pontos positivos, nas qualidades dos irmãos ali da igreja de Filipe. Virtudes deveriam ser reconhecidas ali. E Paulo vai alertar aqueles irmãos a não ter um procedimento ou uma conduta egoísta. Ou seja, Paulo vai alertar aqueles irmãos que eles não olhem para os seus próprios interesses. Paulo estimula seus irmãos a prestarem atenção nas qualidades alheias. Por isso que ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus queridos, nós devemos nos atentar não primeiramente para os nossos interesses, mas nós devemos nos atentar para os interesses de Deus, para os interesses do corpo de Cristo. E nós somos chamados realmente para sermos solícitos uns para com os outros. O apóstolo Paulo, ele realmente nos exorta a igreja de Filipe e exorta a nossa igreja esta noite a termos um padrão de vida não baseado no orgulho, na arrogância, na prepotência, mas nós somos convocados a termos um padrão de vida onde possamos, irmãos, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sermos unidos de alma, termos o mesmo sentimento, não vivermos nesta igreja com partidarismo ou vanglória, mas sermos humildes e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E também não somos chamados, irmãos, para achar que na realidade tudo gira em torno do meu umbigo, dos meus interesses. Meus queridos, nós que aqui estamos, nós somos exortados, admoestados a realmente vivermos unidos e vivermos a partir desta unidade com humildade e vivermos esta humildade não pensando primeiramente nos nossos próprios interesses, mas considerando o outro até mesmo superior a mim, meus irmãos.
A igreja de Jesus é uma igreja que a graça de Deus está sobre ela. A igreja de Jesus é a comunhão dos santos. A igreja de Jesus, ela é chamada para viver o exemplo de Cristo. E na semana que vem, se assim Deus quiser, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao falar para aquela igreja, ele então vai mostrar qual é o exemplo maior. Então ele vai dizer, se Cristo, que tinha os seus privilégios, as suas prerrogativas, se esvaziou e se fez homem e se fez servo e morreu, então imagine vocês, nós todos quantos que aqui estão, somos chamados para sermos servos uns dos outros. Amém? Então, queridos, tão certo quanto somos motivados em Cristo, tão certo quanto somos consolados, confortados no amor de Cristo, tão certo quanto temos comunhão do Espírito de Deus, tão certo quanto temos entranhados afetos e misericórdias, então, que possamos completar a alegria de Paulo, na realidade a alegria de Deus, vivermos unidos, sermos humildes para vivermos esta unidade e sermos solícitos uns para com os outros, meus queridos. Amém? Quem sabe, pessoas que estão aí fora, ímpios, poderão olhar para a igreja evangélica brasileira e dizer assim: vejam como eles se amam mutuamente e quão prontos estão a morrer uns pelos outros. Assim como Tertuliano falou no 3º século, Anno Domini. Quem sabe um dia isso pode acontecer. Que Deus nos ajude e nos abençoe, meus queridos. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa de oração para todos os povos. E nós, Senhor, acreditamos que a vida, a cura na Tua santa palavra. Assim como o Senhor disse, pregue a palavra. Pregue a palavra. Seja de forma oportuna ou não, pregue a palavra. Então, Deus, que a Tua palavra esteja comunicando graça aos corações que aqui estão. Somente, ó Deus, pela Tua graça, é que nós vamos viver estas verdades da Tua Santa Escritura. Ó Deus, eu creio piamente que ela é poder de Deus, e ela é útil, ela é inspirada e útil para nos corrigir, nos repreender, nos educar. Nos eduque com a graça do Senhor. Que sejamos educados pela Tua graça, Deus. Por favor. Deus bendito. Abençoe esta igreja. Abençoe os irmãos que aqui estão. Abençoe os corações. Ó Deus, ajuda-nos a não estarmos olhando para os nossos próprios interesses, para as nossas justificações. Ó Deus, porque na realidade não há nenhum mérito em nós, nós somos pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos fariseus,
porque todos que aqui estão, ó Deus, são pecadores que necessitam da Tua graça. Haja, Senhor, fale aos corações, Deus bendito. Nos ajude a caminhar, nos ajude a sermos de fato crentes em Jesus, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E dói, Senhor, morrer todos os dias para Ti. Dói. Mas, ó Deus, eu tenho certeza que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o fim. Muito obrigado. E que o Senhor esteja falando aos nossos corações, trazendo à nossa memória, Deus, a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito esteja fazendo isto e transformando o nosso coração, Senhor. Este coração tão, mas tão rebelde, ó Deus, tão rebelde e tão duro, ó Deus amado. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos do Antigo Testamento, que eram dura serviço. Nosso coração é duro e precisa realmente ser trabalhado pelo Senhor. Abençoe a Tua igreja e que de fato possamos olhar para o nosso exemplo maior, que é Cristo Jesus. Recebei a bênção